This call is now being recorded. Bom, pessoal, então esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar de uma série de vídeos em que a ideia é fazer uma apresentação do que é a filosofia, né, do pensamento filosófico. Então, serão uma série de vídeos de mais ou menos 10 minutos em que eu vou cobrir um material de introdução à filosofia, tá? A ideia básica é que a gente possa falar da filosofia tendo em vista os caracteres básicos da filosofia, do pensamento filosófico, né? Que a gente possa ler um texto que tenha uma clareza, né? Que seja um pouco mais simples, no sentido mesmo de uma introdução à filosofia, né? E que a gente possa entender, como eu já falei, essas características do que a gente chama de filosofia, do pensamento filosófico, certo? Então, eu vou compartilhar agora a tela e a gente vai iniciar a leitura do texto. Eu vou mostrar para vocês o texto e a gente vai iniciar a discussão, certo? Sobre essa questão do que é a filosofia ou das características básicas da filosofia. Então, me deixe compartilhar a tela e a gente vai começar. Então, pessoal, esse material, né, que se chama Caracteres, que é o mesmo que características, né, aspectos, né, da filosofia e as noções básicas. Então, é um material que não tem a pretensão de ser um trabalho exaustivo, né, que explique detalhadamente o que é a filosofia. Não é essa a intenção. Como eu já disse, a ideia é criar uma introdução, né, a noções básicas mesmo, tá? Então, é um trabalho escrito por mim, né? E a gente já pode começar, tá? Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo inicial é o seguinte: a gente vai olhar essa introdução aqui, esse prefácio, né? Esse índice. Vamos dar uma olhada nos temas. Eu vou fazer uma apresentação do que virá a seguir, né? Nos próximos vídeos. E dando já uma ideia geral aqui a partir desse índice, ok? Então, veja só. O primeiro tópico se chama a superfície e a profundidade do pensamento, que é basicamente uma reflexão sobre como existem expressões humanas no plano do pensamento, que ficam na superfície, e existem outras expressões humanas, né? De pensamento, de reflexão, né? Que atingem o que eu chamo aqui de profundidade, certo? A superfície do pensamento seria exatamente a atitude comum de aceitação do que acontece ao nosso redor, sem o questionamento, sem a reflexão, sem problematizar o que acontece. Aceitar e não questionar. Seria uma atitude do pensamento que seria superficial, nesse sentido, tá? E o que seria a profundidade? A profundidade seria justamente o oposto, né? A filosofia estaria centrada nesta profundidade, que seria uma atitude, né, de tentar sempre, para o que acontece, buscar causas, condições, né, no sentido de compreender o que está acontecendo, mas não de modo superficial, aceitando o que está ocorrendo, acreditando no que está ocorrendo, mas ao invés disso, tentando aprofundar-se naquilo que está por trás, naquilo que causou ou como aquilo veio a surgir, né? Como eu disse, causas e condições. Seria uma atitude de profundidade do pensamento da filosofia, tá? Então, aqui nesse segundo tópico, a gente vai falar sobre crença, né? Crença é uma área bem interessante da gente, é um conceito bem interessante da gente pensar. Ele pode ser definido de várias maneiras, né? Mas a gente vai entender que na filosofia é preciso sempre, e nesse sentido é um trabalho sempre constante, de reavaliar as próprias crenças. O que é que isso significa? Isso significa que, no plano da filosofia, nós podemos ter crenças, mas essas crenças, elas nunca podem ser dogmáticas. Porque a definição de conhecimento, segundo
uma teoria da epistemologia, né, que é uma área de estudo do conhecimento, da filosofia, crença seria uma confiança, seria uma atitude de depósito de confiança no que acontece, né, em em um determinado fenômeno, né, em um determinado sistema, né? A crença seria essa base. O conhecimento seria uma crença, mas ao invés de ser simplesmente uma crença ingênua, que simplesmente aceita o que acontece, sem questionar, o conhecimento seria uma crença que busca uma argumentação, que busca se solidificar, se fortalecer através do conhecimento, da argumentação, da justificação. Então, a diferença entre a crença comum e o conhecimento seria que no conhecimento nós temos uma crença verdadeira e justificada por vários argumentos e provas, enquanto que a crença do homem comum seria simplesmente a ingenuidade de aceitar o que acontece sem questionamento. Para chegar num conhecimento mais sólido, seria necessário sempre reavaliar as próprias crenças. Por isso que a filosofia se encaixa aqui, tá? Numa atitude de sempre reavaliar as próprias crenças. Nesse terceiro tópico, pessoal, a gente tem a análise de como surge a filosofia lá na Grécia e do que havia antes para explicar o que acontecia na realidade, no mundo, nos fenômenos da realidade, que era a forma mítica ou mitológica, né? Que é o mito. Então, nós vamos falar bastante sobre isso aqui, porque é bem interessante analisar o que é o mito e não é simples definir o que é o mito. Isso é o que é mais interessante, porque é complexo. Mas sabemos que a filosofia ela surge a partir do pensamento mítico. Surge numa relação de crítica ao pensamento mítico até que ela se afaste completamente, ou, se não se afaste completamente, se afaste o necessário para que possa se definir enquanto área autônoma, enquanto possa dar sua própria identidade de filosofia, num afastamento do que antes era um mito. A gente vai ver também que mito, mitologia, não é uma coisa que desapareceu, que continua existindo, e é bem interessante observar de que forma a mitologia ela ainda está presente na sociedade hoje, né? Mas o importante aqui é ver o surgimento da filosofia a partir do mito, certo? Nós vamos ver também, ainda nesse tópico, seria um subtópico daqui, né? Das formas que a gente pode compreender o mito, né? E aí, como é que surge a filosofia? Dentro da filosofia, nós vamos ver algumas características bem básicas mesmo, assim. Para pensar a filosofia, eu elenquei aqui 3 elementos que são muito úteis, né, para pensar e entender as características da filosofia. A crítica, né, ser crítico será essencial. Ser racional, ou seja, a racionalidade é essencial à filosofia. E 2 tópicos que a gente pode ver como um comparativo para ter uma distinção do que é das características da filosofia, que é afastar-se, a filosofia busca afastar-se da atitude fanática, do fanatismo, né? Então, a humildade estaria próxima da filosofia, enquanto o fanatismo estaria longe da filosofia, tá? Então, aqui eu tenho 3 elementos que eu elenquei, né, como básicos para a gente começar a entender o que é a filosofia, que é crítica, racionalidade e humildade, né? Tudo isso tudo isso fundamentado em alguns autores, né? A gente vai ver no texto, né? Esses 3 elementos aqui que eu coloquei é baseado em alguns autores que vão defender que a filosofia possui esses elementos aqui, tá? Por fim, nesse material, né, que é bem curto, a gente vai falar sobre, não poderíamos deixar de falar, na minha opinião, né, como professor de filosofia, sobre a alegoria da caverna de Platão, né? Então vamos refletir um pouco sobre o que é alegoria, né? Também é chamado mito da caverna de Platão, né? Então nós vamos refletir sobre a ignorância e sobre a luz da verdade, né? Novamente uma antítese, né? Novamente uma relação aqui de
de diferença entre o que é a ignorância e o que é a verdade. E aí, a partir da leitura do mito da caverna de Platão, ok? Então, basicamente, pessoal, é isso que nós vamos fazer nos próximos vídeos, tá? Nas próximas discussões sobre a filosofia. Lembrando que qual é a intenção da gente aqui? A intenção é fazer uma introdução à filosofia, tá? É aquele conhecimento mais básico, por isso o título do texto é Caracteres da Filosofia, Noções Básicas. Certo, pessoal? Então eu vou ficar por aqui, essa é a parte 1, e aí virão outros vídeos em que a gente vai cobrir todo esse texto nessa introdução à filosofia. Beleza? Então até mais, até o próximo vídeo.